Estamos hoje em mais um episódio do Podbari e dessa vez com a convidada Fernanda Neto, médica do trabalho, uma das pioneiras da especialidade da medicina do estilo de vida. Muito bem-vinda, Fê, minha amiga pessoal. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Eu é que estou muito feliz em ser convidada para poder falar um pouquinho dessa vivência, tanto na medicina do trabalho, né, já fazendo um pouquinho de medicina do estilo de vida lá, mas agora já com a formação e com a especialidade de medicina. E esse nome, né? Medicina do estilo de vida, afinal de contas, o que é isso quando a gente fala no cuidado do paciente, voltado até para os nossos pacientes, né, que são os pacientes portadores de obesidade? Muita gente me pergunta, mas o que é isso que você faz? Né? E, aliás, nas duas especialidades. Mas medicina do estilo de vida, não necessariamente a gente está falando de medicina ou de uma formação médica. Ela é uma atuação multiprofissional e baseada em mudanças de hábito, ciência do comportamento para ajudar mudanças de hábito, pensando sempre na prevenção de doenças ou na reversão, quando possível, de algumas doenças crônicas não transmissíveis. E já estamos chegando numa outra fase da gente conseguir ajudar aquele paciente que é hoje chamado de saudável, mas que a gente olha para exames laboratoriais e já começa a ver uma pequena mudança dentro do parâmetro ainda normal, ou mesmo super normal, mas que a gente olha para os hábitos de vida dele e que se sabe que esses hábitos de vida vão levá-lo ao adoecimento se a gente não fizer intervir nada em nada antes. Então, a medicina do estilo de vida está pensando realmente em prevenção e promoção de saúde. E a obesidade tem tudo a ver com isso, né? Tudo. Porque quantos pacientes que são portadores da doença obesidade e não sabem se julgam super saudáveis, né? E que têm muita dificuldade em qualquer especialidade de receber essa informação. Exatamente. Quer dizer, a gente fala... Eu sou uma que estou passando por um processo de emagrecimento agora e as pessoas falam para mim, mas por quê? Você estava bem? Eu falei, não, eu estava obesa. Não, você não estava. Eu falei, vocês conhecem MC? Então, o meu MC era de obesidade. E as pessoas não imaginam, né? Elas se veem bem ou se gostam. Eu acho que a gente tem que se gostar em qualquer corpo, mas é diferente se gostar num corpo e não entender que aquilo é doença e que aquilo é fator de risco para várias outras doenças. Exatamente. Eu acho que o que a Fê traz é uma conversa entre você entender, né? Que você tem ou não uma doença a controlar e, caso quem não tenha, melhorar a vida de fato, né? Atividade física, sono, alimentação. Mas isso conversa diretamente com o nosso paciente, ainda mais no pós-operatório, né? Onde a gente prega tanto que você precisa construir quem não tem. Existem pacientes que na obesidade têm hábitos bacanas, é uma doença crônica, a gente sabe. Mas quem não tem, eu acho que a Fernanda vai coroar ali aquela história, ajudando esse paciente a construir um hábito melhor, né? Seja ele desde pequenas coisas, de dormir melhor até ir para academia, construir o hábito alimentar e ter disciplina, enfim, acho que conversa demais, né, Fê? Eu costumo brincar que a medicina do estilo de vida é muito parecido com aquele mentor financeiro, educador financeiro, que fala para você quando você é jovem, faz uma previdência privada. Você fala, para quê, cara? Quando eu for velho, eu penso nisso, né? Vou gastar meu dinheiro agora que eu tenho, né? Eu tenho muito tempo para ganhar dinheiro e fazer minha previdência. Só que quando você vai chegando lá na metade do caminho, você não tem esse dinheiro e nem tem a saúde suficiente, o tempo suficiente para juntar um dinheiro para a sua velhice com uma aposentadoria. E a medicina do estilo de vida é a mesma coisa. A gente tentar convencer as pessoas que o meu hábito de hoje vai impactar lá nos meus 60, 70 anos. Né? E que é muito difícil fazer isso para uma pessoa jovem que se vê saudável, e que se vê bem, e às vezes até esteticamente bem. Então, ela não consegue enxergar que ela precisa mudar de hábito. Não está me trazendo prejuízo nenhum. Mas esse é um prejuízo a longo prazo. Me explica, Fê, por exemplo. Eu nem sabia que existia, tá? Então, estou aqui aprendendo com você hoje. Bom, como o paciente chega até você, aonde você atua, se você vai fazer um trabalho em empresas, em clínicas, como que é essa chegada da medicina do estilo de vida? Porque eu acho que metade dos pacientes não sabem que ela existe, né? Não, metade não sabe. E ela pode ser feita de vários formatos. Então, eu comecei fazendo ela dentro das empresas, né? Com pequenos não, né? Alguns pequenos, outros até maiores, programas de promoção de saúde. Eu já tinha, antes da medicina do estilo de vida, eu tinha feito uma pós-graduação em programas de saúde e prevenção de doenças dentro das empresas, para pensar isso no coletivo. E aí, comecei ali. Mas a grande dificuldade ali era, a gente faz um programa bonito, tal, mas a pessoa só muda quando ela quer. E como é que eu vou ser essa chavezinha, esse catalisador para fazer essa transformação do hábito antigo para o hábito novo? E foi aí que eu fui conhecendo a medicina do estilo de vida,
que traz algumas ferramentas para a gente tentar motivar e tirar a pessoa daquela, né, não motivação alguma, ou até não entender que ela precisa fazer parte daquele grupo, para que ela realmente seja motivada a mudar. E, atualmente, eu comecei a fazer com... Eu fui para um ramo de pequenos empreendedores, mas já estou quase no individual. Não estou num consultório ainda, mas tenho alguns atendimentos online. E já estou montando aí. Está saindo do pacote um programinha, entendeu? Seria uma mentoria, assim? Como se fosse uma mentoria. A gente vai conversar com o paciente. Bom, tem algumas ferramentas para que ele entenda qual é a percepção dele de saúde, né? Ele faz tem algumas respostas técnicas e uma muito mais subjetiva. Então, qual é a percepção dele de saúde hoje e qual é a real saúde dele, que eu estou vendo nos hábitos de saúde, além de exames complementares, se eles tiverem. Mas a gente não precisa nem usar os exames, só nos hábitos, porque eu quero mudar hábito. Independente. O exame, às vezes, é parâmetro para ele ter aquela visão de mudou algo, sabe? Melhorou realmente a saúde. E como isso é difícil, né, Fê? Porque a gente vive numa sociedade que a grande maioria não vê nem a obesidade como doença. Não. Então, você imagina aquela pessoa que tem um perfil corporal, uma imagem corporal ok, considerada normal para a nossa sociedade, culturalmente, mas que ela tem uma série de alterações, ela não dorme bem, ela não faz atividade física, ela não tem uma composição corporal adequada, ela não tem massa muscular bacana. Então, é muito difícil convencer isso, né? Ao mesmo tempo que tem gente que romantiza a obesidade, tem gente que acha que sou magro, então tá tudo bem. Então, vai muito além, né? Que a gente brinca e chama de falso magro, né? Ele Isso. só é magro esteticamente, mas quando a gente olha para a saúde dele, ele não tem nada de saudável, nenhum hábito saudável. E eu brinco que ele é magro enquanto o metabolismo dele está funcionando bem. Pode ser que daqui 10 anos, na hora que esse metabolismo diminuir, ele vai deixar de ser magro, ele não vai saber como lidar com essa obesidade depois, porque os hábitos já estão muito comprometidos ou muito enraizados, né? E aí fica mais difícil de mudar. E pensar nessa coisa de que não é só alimento que te torna obeso, né? E quando você fala desses hábitos, né? A gente sabe que a obesidade ela tem muita característica hereditária, Sim. tem muita característica realmente funcional desse paciente, né? Sim. Mas a gente também sabe que os fatores ambientais, que são os hábitos, Colaboram certo? muito. Colaboram Fatores isso, ambientais. né? Isso. E você que trabalha com isso, né? Quais são esses principais hábitos que colaboram para a piora ou até essa desregulação da obesidade nos pacientes? O principal que eu falo, as pessoas pensam sempre no comida, né? Eu brinco com os pacientes hoje, eu falo assim, antes de você mudar a sua comida, que eu acho que é até mais difícil a gente mudar um hábito alimentar. Vamos falar do sono? Você está dormindo? Você acorda cansado? Essa aqui até respirou fundo, gente. Vocês perceberam? Ninguém está dormindo A aqui, respirada pelo visto. funda da Marta, desculpa, que você estava falando tão Gente, eu bonito. durmo muito Fê. pouco. E isso tem me preocupado muito. Não, e brincadeiras à parte, você falou que durmo muito pouco, mas já vou trazer um recorte de... Isso é difícil quando a gente fala de mães com crianças pequenas. O sono vai atrapalhar. Ela não vai ter como você falar para ela, vai dormir, não dorme. A criança vai acordar para mamar e ela vai ganhar peso. Ela vai. Então, às vezes, é até interessante passar numa consulta ou ter essa abordagem da medicina do estilo de vida sabendo, você vai ganhar peso, querida, e está tudo bem, porque o seu sono vai te atrapalhar. Porque você tem um cansaço enorme, primeiro, que você desregula muita coisa, né? E você tem um cansaço que você busca energia. E como você não dorme, você busca energia no alimento. E se não ganhar peso de balança, que às vezes não acontece, piorou a composição corporal. Exato. E eu falo muito para meus Você mudou a pacientes, Fê, saúde. que tem a galerinha geneticamente magra. Tem. Né? O cara pode plantar É bananeira. aquele amigo Ele que não você tem vai. raiva, né? Eu falo pro meu paciente, amigo, eu não sou espiritualmente elevada. Eu nasci pra ser magra, eu vou morrer de Ana outra Karina. coisa. E isso não quer dizer que eu esteja saudável, né? Então, uma fotografia que a gente precisa tirar é que magreza é saúde e que o obeso faz tudo errado. Né? Porque tem muito Exato. paciente portador de doença e obesidade e que o hábito dele é ok. Que o hábito dele, às vezes, é melhor do que o magro. Muito melhor. Melhor. Muito melhor, né? E que, às vezes, por exemplo, uma mãe, ela pode não ganhar peso. Piorou a composição corporal, ela ficou mais estressada. Aquela coisa que o meu corpo mudou, ninguém tá vendo, mas Ninguém ela vê. tá sentindo, É, entendeu? eu falo que é um carro batido. Tem um cansaço. Vai para uma funilaria, Exato. um mal entendedor passa despercebido, mas se você olhar bem, dá para você perceber que ali houve dano, né? Que tem Sim, dano, não tem como, dano. né? E você percebe no cansaço, né? Sim. Você fica cada vez mais cansado, você fica cada vez mais... sei lá, falo que parece que fica mais pesado, né? Realmente fica mais pesado. E aí, acordar vai ficando mais difícil, dormir vai ficando mais difícil, porque você não dorme, e vira um ciclo maluco. Mas não é só o sono, né? Você me perguntou dos... Mas só quero dar um exemplo do sono. E o Sim. pessoal que trabalha à noite? Então, agora a médica do trabalho, virei a chave. Já existem vários estudos mostrando a alta prevalência de obesidade e hipertensão
em quem trabalha em turnos noturno ou turnos, né? Pessoas que fazem 12 horas e mudam de Eu acho turno. ainda pior, né? É pior, porque quando você Não tem reveza regra, né? turno... Então, a gente chama na medicina do trabalho de turno e noturno. Todos os dois têm impacto para aumento de obesidade. Quando você faz o estudo, você percebe que tem um impacto direto do horário de trabalho na obesidade. É interessante você estar falando, desculpa, Marta, Não. mas é que hoje eu atendi um paciente e ele trabalha à noite. E foi a primeira vez, era um homem jovem, primeira consulta, ele nem é daqui do Brasil, veio com o filho, assim, bastante dificuldade, né? E ele está trabalhando, ele trabalha à noite. E foi muito bacana, porque essa virada de chave dele era realmente em buscar uma melhor qualidade de vida, mais saúde para ele. É só ele e o filho aqui no Brasil, né? E ele me falou sobre isso. Ele falou: eu trabalho à noite. Desde que eu vim para o Brasil e comecei a trabalhar à noite, eu durmo pouco. Eu durmo intercotado durante o dia, porque meu filho vai para a escola, eu tenho que buscar o menino, né? E ele falou: isso prejudicou demais minha vida. E foi muito legal, Fê, porque na consulta ele falou assim: eu não quero só comer menos, eu não quero só isso da bariátrica. Eu quero. Realmente, eu já pensei, doutora, eu vou ter que trocar o meu trabalho, eu vou ter que parar de fumar porque ele fuma. Daí ele falou assim: eu já quero parar de fumar. Mas ele trouxe muito essa questão de como ele percebeu que aqui no Brasil, ele trabalhando à noite, só piorou a obesidade dele. Piorou. E é isso. O difícil... Que bom que ele teve essa percepção, porque o difícil como médica do trabalho é você detectar isso para o paciente e falar para ele: talvez você não possa mais trabalhar à noite, porque algumas pessoas vão conseguir equilibrar isso, não vão tirar o risco. O risco, mas ele consegue compensar com outros fatores, porque, querendo ou não, estamos aqui só médicas, a gente vai ter que trabalhar à noite em algum momento. Sim. Tem que ter um médico de plantão. Não dá para você eliminar o trabalho noturno. Mas nem todo mundo vai se encaixar bem no trabalho noturno. E quando você fala isso para o paciente, ele fala: não, doutora, eu tenho um adicional de salubridade que pesa no meu orçamento. Então, ainda tem vários outros fatores, né? O fator social, o fator financeiro, que vai pesar nessa decisão e talvez a gente vai ter que fazer outros ajustes para que ele consiga... Mas provavelmente existe um equilíbrio lá, né? Então, minha qualidade de sono é ruim, porque sou um trabalhador noturno. Na época que eu dava plantão que nem louca, todos nós já fizemos E é isso horrível aqui, né? dormir de dia. Bom, aonde eu posso equilibrar, né? Como eu posso estabelecer um dia de realmente day off, que a gente tem muita dificuldade em fazer isso, né? Usar o day off para trabalhar em outra coisa. Em outra coisa, exato. Talvez tenha esse equilíbrio em outro lugar, né, Fê? E talvez a medicina do já venha para isso. Isso aqui a gente não tira. Então, aonde a gente pode manejar o resto? É né? exatamente isso, porque não vai existir um mundo perfeito, né? Não. Você não vai conseguir gerenciar todos os fatores de forma perfeita. Então, esse aqui eu não consigo mexer, vamos equilibrar no resto. Então, talvez... É muito difícil, né? Eu tenho meu filho para levar para a escola de equilíbrio, então ele vai ter que ou ter um day off, ou ele vai ter que arranjar uma rede de apoio para um dia o seu filho vai ficar com alguém e você vai tirar para descanso puro. Mas ele pode compensar isso com outras coisas. Diminuir o tóxico, que é o parar de fumar, né? Ou atividade de equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio de estresse mesmo. E o estresse não é esse estresse que está na moda de falar, sabe? Eu estou irritado, nervoso. Não é isso. Adorei. Não é isso aí, não. Não é esse estresse. E não é só, vai meditar e vai fazer yoga. Não, cada um vai encontrar aquilo que a gente chama de te abastece, né? Aquilo que te realmente faz se sentir bem, se sentir feliz e se sentir aliviado, reabastecido. Agora eu tenho energia. E aí, cada paciente a gente vai tentar direcionar para alguma coisa. Então, uns vão ser mesmo a yoga, vai ser a meditação, vai surfar, vai jogar futebol com os amigos. E não é nem pelo futebol, é pelo encontro com os amigos e pelo social. Então, você pode ir compensando em vários outros pilares, porque ele vai ter que trabalhar à noite. E quais são os pilares, Fê? Então, você falou de sono. A gente tem 6 pilares. Sono, a própria alimentação, o controle do estresse, a redução do tabagismo, né? A atividade física e os relacionamentos, seja um relacionamento ou a socialização, né? A gente poder ter essa vida social, porque, afinal de contas, todo ser humano é um ser social. Eu estou pensando aqui, na época que eu dava muito plantão, eu sou comilona, tá? Então, na época que eu dava Você é um muito amigo plantão... que a gente tem raiva. Sim. Mas eu tenho outras coisas, tá, gente? Mas na época que eu dava muito plantão, o meu café da manhã era chocolate. Ai, que raiva, Nossa. viu? E eu tinha muita necessidade do doce. Então, com certeza, por alguma questão hormonal lá, você libera menos... A gente tem um monte de hormônio Sim. que é à noite, não tem como, né? Você está Cortisol. querendo mais energia a hora que Você você quer acorda. mais energia. Então, eu fico sempre pensando isso. Quando eu vou operar alguém que trabalha à noite, a minha primeira recomendação, vamos tentar trabalhar a possibilidade da gente mudar isso aí, porque na tua doença, obesidade, isso é um marcador muito negativo. E dou o meu exemplo. Eu comia muito chocolate quando eu dava plantão à noite. Eu não dou mais plantão há tempos, fiquei velha, parei isso.
Hoje, o doce, para mim, tem outra realidade na vida, né? Mudou. Então, eu acho que é isso. Mais estresse, você busca acolhimento num lugar que não obrigatoriamente é favorável, né? Exato. E o grande problema disso é a hora que você busca a energia no doce, ela vem. Pico e cai. Um pico. E aí você fala, uau, aí cai. Aí você fala, outro doce. Porque funcionou. E aí, por isso que vira como se fosse uma droga mesmo. E aí vira um hábito que você não consegue parar e não consegue perceber que o que falta é o sono. E muitas vezes o que eu tenho perguntado para o paciente, eu falo, não, doutor, mas eu durmo 8 horas. Eu falei, não importa a quantidade de horas só. Você pode dormir 8 horas, mas ele não ser reparador. E como que eu sei que o meu sono é reparador ou não? Como é que você faz esse estudo? A gente, para o paciente entender se o sono dele está sendo reparador, independente das horas, em média 8 horas, vai ter gente mais, gente menos. Mas o ideal é você acorda. Eu até brinco assim, não é a hora que toca o despertador, tá? Essa hora todo mundo quer mais 5 minutos. Mas você decidiu, eu vou levantar. A hora que você levanta, você se sente disposto, com energia. Você está conseguindo raciocinar numa velocidade razoável, com aquela coisa do, eu acordo muito devagar de manhã, eu não funciono. Então, você não teve um sono reparador. Você precisa funcionar a hora que você despertou. Ou, eu realmente desperto bem, mas, doutora, chega na hora do almoço, está me dando um sono, um cansaço. Você não teve um sono reparador. Então, é do momento que você acorda até próximo do pôr do sol, você tem que ter energia. Diferente do cansaço físico, mental, porque você foi se desgastando ao longo do dia. Mas você não pode perder energia só porque estou aqui de boa, mas deu uma sono. Não deveria. Não deveria. E, Fê, você tem a percepção de que desses pilares, então, sono, relacionamento, atividade física, o que, na população geral, é o mais difícil de acessar? Varia de paciente de grupos para grupos ou tem, não, atividade física é o nosso pior pilar? Eu diria que está empatado. Sono e atividade física. A minha percepção era essa. Por uma coisa que eu vou dizer que é o que eu tenho agregado, não é um pilar da medicina do estilo de vida, mas que eu tenho agregado, que é o gerenciamento de tempo. Hoje, a gente quer fazer muita coisa em 24 horas. E a gente é estimulado a fazer muita coisa em 24 horas. E a gente se sente culpado de não fazer tudo o que a gente gostaria. Então, a gente está reduzindo tempo de sono e a gente não tem tempo para atividade física. Não, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir para a academia. Não dá, não consigo encaixar, doutora, é o que a maioria me diz. E sono, vamos melhorar esse sono. Não, mas é que eu tenho que entregar quando eu conseguir resolver. Então, a gente está sempre querendo resolver todas as pendências. Então, os dois são os mais difíceis de acessar. Olha isso. A gente tem a percepção que o comportamento alimentar, possivelmente, a dificuldade do sono e não ter... Porque eu não sei vocês, mas se eu estou treinando... Você não come. Você, sem querer, você não percebe, mas você vai para um estilo de vida melhor. Sim. Eu acho que é um pouco do que a gente já falou aqui em algum episódio do 8 e 80. Se eu tô bem, eu tô mais fácil para tudo. Desanda, parece que desanda tudo. Você chuta o balde, né? Você tem essa impressão, né, de chutar o balde. Para mim, a alimentação tem sido a consequência de todos os outros pilares desequilibrados. Legal, né? Né? Até o relacionamento. Porque se você está sem tempo, você não pode sair com os amigos. Você não sai com os amigos, você cria uma maior ansiedade. Então, você come mais. Puxa, você se sente sozinho. Então, o comer, na verdade, é o último deles, né? É a válvula de escape. E eu vou dizer que quando a gente muda ele, também ele é o primeiro que causa um impacto maior e começa a desenrolar todo o resto. Às vezes, quando você consegue começar pela atividade física, eu acho que vai melhor, né? A pessoa realmente fala, putz, treinei hoje, não vou gastar com essa caloria aqui, porque o pessoal pensa muito em caloria. Você toma uma consciência muito maior, né? Fala, não, eu acabei de treinar, dei foi trabalho, maravilhoso, dei tudo de mim. Eu não vou comer isso aqui agora, eu vou procurar outra coisa. E aí você vai se autopoliciando. É muito legal conseguir dizer não. Tem a vertente da atividade física, você tem ali um pico hormonal, né? Tem. Então, você tem um bem-estar vindo de um outro lugar que não precisa ser o abraço quentinho. Não precisa ser o chocolate. Não precisa ser o chocolate. E acho que você se sente meio poderoso, assim, porque visto que a gente tem uma dificuldade muito grande de arrumar tempo, de realizar, de fazer, tem dia que você não quer. A gente brincou em outro episódio que é na força do ódio. Quando você vai, você fala, não, peraí, se eu vim, eu venci, eu venci, e aí agora também eu vou me policiar nas outras coisas, mas eu acho que traz o fazer atividade física muda a sua mentalidade, né? Porque eu costumo pensar, gente, se eu perder para mim, eu vou ganhar de quem, né? Então, eu tento mas o gerenciamento de tempo, Fernanda, eu acho que é essencial. Interessante, e é isso que você disse, né? A gente está falando aqui de qualidade de sono, de alimentação saudável, de atividade física, de bons relacionamentos, né? Em volta ao nosso redor. Mas tudo isso está embasado no gerenciamento do tempo.
E olha, gente, quem souber me falar como gerenciar melhor o meu tempo, né? Eu pago quanto for, porque assim, eu acho que esse é a grande calcanhar de Aquiles de muitos de nós. Porque a gente sabe o que tem que ser feito muitas vezes, né? E não estou só falando do tratamento da obesidade por si só, e sim em relação ao estilo de vida, né? De sermos mais saudáveis e a partir dali ter o nosso peso mais compensado e ter uma vida mais saudável, um coração mais forte e assim por diante. Mas ter esse gerenciamento é muito complexo. E o médico especialista no estilo de vida, ele deve ter ferramentas para ajudar nesse processo, né, Fernanda? Sim. E a primeira coisa que a gente conversa com o paciente, nem sempre é o que mais funciona, mas bom, já que você está aqui, na hora que você vai gerenciar o seu tempo, como é que você monta a sua agenda? Você não põe os compromissos importantes para você não esquecer no horário? To do. Você tem uma lista de tarefas, de coisas, o que você vai fazer, qual é o horário, você põe na sua agenda. E quando você se põe na sua agenda? E aí a gente fala, a sua agenda tem que começar por você. Qual é o momento que você vai fazer atividade física? Qual é o momento que você vai comer? Que momento você vai preparar a sua comida? E não é fácil, tá? Aí eu vou contar que eu estou passando por isso. Eu estou mudando também meu estilo de vida e comecei a passar por um processo de emagrecimento por conta de obesidade, né? Casa de ferreiro, às vezes o espeto é de pau, mas eu brinco que é porque a gente é ser humano e a gente também está exposto a todos esses fatores e corre o risco de também se perder no caminho. Quando me disseram, você vai ter que comer, nós vamos restringir um pouco a sua alimentação para esse começo, para depois a gente ir voltando aos poucos, né? Para você perder peso, você tem que parar de comer alguma coisa. Não dá para continuar comendo exatamente a mesma coisa. Alguma coisa você vai ter que mudar. E eu falei, meu Deus, vou ter que planejar minha comida, mas não dá tempo. Foi aí que eu me dei conta que eu punha tudo na minha agenda, dos meus compromissos, trabalho, pessoa, família. E, hora que desse, eu ia ver o que tinha para comer. E aí, agora, eu tenho que fazer o contrário. Para estar aqui hoje, eu tive que ontem programar tudo que eu ia comer ao longo do dia para saber o que eu ia ter de fácil acesso ou, pelo menos, em que lugar eu ia e que eu poderia comer algo que eu quero, que é saudável, daquilo que eu quero encontrar. E não a hora que passar, se der, se não der, a gente pega qualquer coisa. Então, você muda um pouco o seu pensamento. Claro que você vai ter outras ferramentas depois para te ajudar, não é assim tão simples. Mas o principal é, eu primeiro. Os compromissos eu encaixo no meu. Então, eu tenho que pensar na minha alimentação, tenho que pensar, bom, eu quero fazer atividade física? Quero. O que eu tenho brincado com os pacientes hoje é, tem HIIT aí no YouTube para você fazer. HIIT é aquela atividade de alto impacto, né? Com pouco tempo. Eu brinco com eles e falo, gente, tem HIIT de 4 minutos. Tira a roupa antes do banho, 4 minutos no banheiro e entra no banho para tomar um banho. Você tem esses 4 minutos. Você tem. Não quero que você fique marombado. Eu quero que você se movimente. E, às vezes, eu até brinco. Eu falo, você tem filho? Põe uma música, fica lá 10 minutos de música tocando na sala e dança com ele, brinca. Você está se movimentando. Pelo menos... Se relacionando, né? E se relacionando. E aí vira... As pessoas ficam... Quando elas contam, eles falam, doutora, eu até perdi a noção da hora. Acho que eu fiquei quase 1 hora lá brincando com meu filho. Foi uma delícia. E aí, é essa coisa da gente também desmistificar que precisa ser uma academia, precisa ser, eu tenho que pagar para ir. Pode ser mais simples, pode ser dentro de casa. E ouvindo isso, a minha percepção é abrir mão do que é difícil para a gente ir para o básico, né? Porque para pensar. Dormir, se relacionar, comer saudável, diminuir... É o básico, né? Como nossos avós Quer dizer, a gente viviam. luta para conseguir tantas coisas e, de fato, a gente se perde no básico, né? Que é muito... eu vejo muito... o estilo de vida. O estilo de vida é eu ir pra academia e postar o tá pago, né? E vai tão além... É tão pequeno isso, né? Não é nada. E não necessariamente te garante saúde, né? Não. Ainda mais quando... Eu falo que eu tenho feito lá nas minhas redes sociais o hashtag tá investido e não tá pago. Eu falo que tá pago tá boleto. E boleto é algo que você já fez, já consumiu, tá só pagando agora para frente. Eu não quero pagar o que já foi, né? Pagar o preço do que já foi. Eu quero colocar um dinheiro para investir lá na frente. Então, para mim, atividade física é investir lá na frente. Quando vira o tá pago, é mais um checklist que eu estou completando, sabe? Então, reunião da manhã, reunião da tarde, atividade física. Será que ela fez sentido ou você só foi lá para fazer? Né? E aí, ela também... Você tem que fazer, você tem que se movimentar, mas se você odeia tanto aquilo, talvez ela não vai fazer o efeito que você precise a longo prazo, porque nada que você está fazendo com muita raiva se sustenta. Você fica refém daquela história, né? De comer bem, de não sei o quê. E você fica refém desses moldes, né? Tem que ir para a academia. Não, tem que se movimentar. Qual é o movimento que você gosta? Nenhum. Vamos pegar o que você gosta, o que você odeia menos, né? Menos detesta. O que você menos detesta. E que às vezes pode ser dentro de casa, baixo custo, né?
E existe algum programa, por exemplo, Ana Karina, já me identifiquei em milhões de coisas que eu preciso mudar. Eu já quero fazer essa mentoria com a Fernanda, Nossa gente. Senhora. Será que tem desconto para amiga de 20 anos? Eu já aumentei a ansiedade. Mas, enfim, tô aqui, Ana Karina, já diagnostiquei que minha casa tá caindo. Bom, amanhã quero acordar e falar, não, vou fazer um programa. Eu preciso aprender esse programa, né? Que eu sozinha não tá indo certo, já deu match aí. Que lugar que eu vou? Como que eu começo? Existem algumas possibilidades. Existem já alguns médicos, especialistas em medicina do estilo de vida, que você consegue. Você não vai conseguir pelo convênio médico, infelizmente, mas você consegue alguns contatos. Existem, eu faço parte lá de um grupo de especialistas que eles têm, cada um a sua especialidade. Eu tenho um cardiologista que foi fazer medicina do estilo de vida, eu tenho até uma anestesiologista, que é muito legal lá no grupo, porque ela fala, para a pessoa operar, né, estamos falando aqui sobre isso também, para a pessoa operar, ela precisa mudar de estilo de vida antes. O impacto é muito maior se ela consegue mudar esse estilo antes. Então, ela como anestésio, viu a necessidade de procurar essas ferramentas até para, na consulta pré-operatória, poder usar de algumas ferramentas para melhorar isso, né? Mas existem hoje até livros, tá? Claro, o livro sozinho, eu falo que quando a gente quer mudar um hábito, todo hábito precisa ser monitorado de alguma forma. No começo, na transição, o automonitoramento não funciona. A gente ainda não está preparado, a gente ainda não é conhecedor dessa transformação e a gente volta sempre para o hábito antigo. Então, o ideal é que você tenha alguém monitorando você e te ajudando. Mas, se você tiver realmente, assim, estou determinada e vou fazer, tem até alguns livros. Um deles é praticamente o pioneiro na medicina do estilo de vida, lá nos Estados Unidos, que é o Dr. Ornish. É um livro que chama Reverta, ou Reverta-se, se eu não me engano. Ele tem um programa que você consegue 9 semanas. Ele vende isso hoje para seguradoras americanas para reduzir custo de saúde, inclusive. Reverta-se. Eu acho que é Reverta-se, não estou... Bom, você tenho se quase compromete certeza. a postar Reverta, no seu né? story amanhã. Reverta. Reverta. Gente, Reverta. eu vou Acabei Esse de mesmo, achar. Reverta. Vou pedir 3 já. Ele dá, e o legal é que ele dá ali todo o embasamento científico, todos os estudos que ele acabou desenvolvendo, mas exatamente isso. Ele te fala como fazer algumas alimentação, como ser a base da sua alimentação, alguns exemplos de atividade física para você começar a fazer em casa, o que é relacionamento, o que é amor. Ele fala, ali ele põe só 4 pilares, na verdade, né? Que ele põe ame-se mais, alimente-se bem, exercite-se e controle seu estresse. Né? E no ame mais cabem muitas outras coisas ali, né? Sim. Para diminuir tóxicos e tudo mais. E tem até dentro do livro tem até algumas receitas já prontas de alimento que você pode fazer. Então dá para você fazer um início sozinho, tem um start. Seria um livro muito legal para os nossos pacientes que estão começando a jornada de um pré-operatório. Sim. Né? E até muitos deles que já, eventualmente, já tiveram feito a cirurgia em algum momento e que têm dificuldades ao longo da jornada do pós-operatório, que dali a 4, 5, 10 anos, ele volta no consultório com uma recidiva de peso, mas é aquilo que eu até comentei nos episódios anteriores com a psicóloga, que era sobre aquilo, né, Fê? Porque a vida, ela acontece. E a nossa vida, ela é cíclica. Ela tem momentos mais desafiadores, mais fáceis e mais difíceis. E que eles existirão. Sim. Né? E como que a gente também pode enfrentar e ter esse enfrentamento desses problemas mais difíceis e que se a gente tem, vamos falar agora dos nossos pacientes específicos, se eles são portadores de obesidade, a obesidade ela pode piorar nesses momentos. E cabe, né, ao médico de estilo de vida, ou até o cirurgião, ou o endócrino, a nutri, enfim, estar do lado desse paciente e trazer ferramentas para tratar uma doença que é crônica. E que em momentos realmente serão difíceis. Mas muito interessante isso do gerenciamento que você falou. Que realmente, quando a gente fala do tratamento da obesidade, o pilar é esse, né? É a gente melhorar o estresse, o ame-se. Porque quando a gente fala de cuidar da gente, é isso. É a gente se amar. É o se colocar em primeiro lugar. Isso. E trazer atividade física e uma boa alimentação. Então, você está resumindo aqui uma coisa que pode caber para qualquer pessoa, mas cai realmente como uma luva quando a gente fala de um paciente bariátrico. E uma coisa muito legal do ame-se, que eu falo muito, é que a gente precisa se amar o tempo todo. Sim. Porque muitas vezes a gente recebe um paciente com uma jornada longa de obesidade, sensação de fracasso. Não tem como a gente não bater na questão da autoestima. Sim. É algo que a sociedade aí leva para um julgamento que é real, não dá para a gente falar que não. E naquele momento aquela pessoa não está se gostando. De fato é isso. Não tá... Então, como é mais difícil... É mais difícil ser eu não amado estou me também. gostando e aí nessa hora estão me pedindo para dormir bem,
é óbvio que é mais difícil, É né? muito mais Então, difícil. treinar o amor próprio, né? O se gostar em todas as fases da jornada e aceitar que sempre a gente vai buscar a nossa melhor versão. E talvez a nossa melhor versão inclua um pacote não sou saudável nisso. Porque aí é a vida também, né? Ana, eu ia dizer exatamente isso. O livro tem um símbolo que é um círculo, né? Porque é justamente isso. Você nunca vai ter todos esses Não pilares tem como. perfeitos. Em algum deles você vai falhar, ou em alguns deles você vai falar. Nenhuma de nós aqui está com tudo em dia. Se não. Senhor, Longe né? E Senhor. não é sobre estar com tudo em dia. É Exato. sobre conhecer todos esses pilares e entender. Hoje, a gente vai deixar isso de lado. Qual é o meu ponto de melhoria? Qual é o né? meu ponto? Eu brinco, eu falei que estou vindo num trabalho de emagrecimento por obesidade, e as pessoas dão risada porque eu falo, gente, eu cheguei num ponto da vida em que eu tinha que escolher ficar louca ou engordar. E eu brinco que eu falei, eu preferi engordar porque era mais fácil emagrecer do que voltar à minha sanidade, né? Mas consciente disso, falei, estou descontando na comida. Eu sei, estou. É a Quando- ferramenta daquele momento. É a ferramenta desse momento e ok, eu não vou me Penitenciar. penitenciar por causa disso. Quando me sentir ok, organizei, agora estou bem, estou pronta, vamos começar de novo a jornada de mudar a alimentação. E isso pode acontecer de novo na minha vida. Eu posso usar aliás, a chance disso acontecer de novo é enorme, né? Porque é um caminho que eu já percorri e deu certo, e porque eu também tenho a genética da obesidade da família. Uma coisa que eu acho legal, e por isso eu falei da questão, ok, pode ter algum ponto do não saúde, porque eu sempre falo sobre isso. Porque às vezes a gente pega um paciente que tem MC de 60 e eu não posso fechar o olho e falar, vamos fazer o programa de mentoria e não, ele vai chegar a talvez um MC de 40. Só que ele está saudável. Ele está na melhor versão que ele pode ter. E aí ele precisa se amar e cultivar aquilo ali. Porque ali é a melhor versão dele. E a gente tem muito a ideia de, bom, então, se eu fizer isso, a gente vende isso. A sociedade vende isso. Faça isso e você vai ficar saudável, com 90 anos, fazendo academia. Eu tenho várias fotinhos de velhotas de 90 anos marombando na academia. E eu mando pro meu personal e falo, quero ser assim. E aí, às vezes, ele fala, Ana, desculpa, ela começou com 7 anos. Exato. Quer dizer, não é Choque agora. de realidade. Não vou chegar. Não é o seu Né? perfil. Não é o meu Você perfil. não é a pessoa que vai para academia todos os dias e É. durma bem com isso, Isso. entendeu? Então- Faz o hit de 4 minutos Exato. pelada no banheiro. É frisar cada vez mais que a gente vai buscar o nosso melhor ponto de equilíbrio e conviver harmoniosamente com a doença que a gente tem. É isso. É o que me atraiu na medicina do estilo de vida, é isso. Eu tenho pilares, você vai aprender sobre eles, entender como é que eles se encaixam na sua vida e o que serve para você. Então, não é, quando a gente fala atividade física, por exemplo, não é academia. Qual é a sua atividade física? Né? A gente vai falar de atividade física programada e não programada. Não programada é a do trabalho, do dia a dia, né? Porque se você também fica o dia inteiro sentado no trabalho, É um gasto muito menor. é um gasto muito menor. E da programada. O que você quer programar para a sua vida? Né? Você sabe uma coisa que eu achei muito legal? O meu irmão é maior espertão, meu irmão. Sou mó orgulhosa dele. Um dia eu fui no escritório dele, coisa que eu nunca tinha ido na vida. Cheguei e tinha 2 mesas. Uma mesa e uma mesa enorme. Eu falei, eu tava vendo 2 mesas num lugar desse. Não, eu trabalho 1 hora sentado e 1 hora em pé. Nossa. Cara, não tô acreditando nisso. Lógico, né, Karina? Existem já. Eu tenho que trabalhar 1 hora em pé, porque eu trabalho 12 horas, vou ficar sentado 12 horas. Ou E já tem a pronto. pausa ativa. Você faz uma pausa, mas fazendo algum movimento ou alguma coisa que a gente chama de pausa ativa no trabalho. Que é o tal da laboral, né? Que é a tal da ginástica laboral. É que de ginástica, ela não é uma ginástica, né? Hoje estão mudando o nome para pausa ativa. É o se movimentar Muito legal. para tirar o risco Mas eu achei sedentarismo isso de ficar fantástico. sentado o dia inteiro. E aí, tem uma Espertão, mesona Otávio grande, Júnior. bota todo mundo ficar em pé no Isso. computador. E eu pensei nessa sacada. E passou um pouquinho de tempo, eu fui no Einstein lá ver um paciente e tinha uma sala que não tinha mesa. Eram 3 cadeiras, não tinha mesa entre paciente e cadeira. Falei, nossa, que sacada, porque o médico vai se mexer muito mais se ele não Ele tá vai lá ter que se mexer. atrás de uma mesa. Então, você vai botando movimento no seu Já- dia a dia sem você ter nenhuma pressão de exercício. Estamos numa loucura. Eu falo que eu ainda não sei qual é o meu posicionamento sobre isso, mas já existem estações de trabalho nessa mesa alta com uma esteira embaixo. Olha E que legal. você fica andando. Gente, parece um ratinho, né? Passinhos. Eu falei, por isso Ai, que eu não não sei. sei Eu se eu ainda não sei minha opinião sobre isso. Não Não sei. está formada Não, mas completamente. se tiver sobre o seu comando ligar a esteira, aí tá bom, né? Não, sim, né? Você liga, você Não vai faz o ser o seu chefe, comando, né?
Não é seu Eu chefe. não sei se eu consigo raciocinar Eu vou ligar a tão bem esteira das andando minhas aqui na secretárias. esteira, Ai, gente, entendeu? eu não consigo, eu acho. Não Raciocinar sei. na Eu esteira? achei que Não. essa sacada da mesa alta, que meu irmão fica uma hora em pé e uma hora sentado, eu achei uma sacada genial. Genial. E Fê, é interessante como existe muito essa questão do terrorismo, tanto do ponto de vista da atividade física, quanto do ponto de vista da nossa saúde alimentar, quando fala, né, em estilo de vida. Porque agora que a gente está conversando, né, dessa especialidade nova e tal, mas se a gente escuta como um todo, né, a gente fala, não, tem que ir todos os dias na academia, tem que ser forte, tem que ser isso aqui, e aí alimentação também, e é isso, e hoje em dia Não fala-se pode isso, não pode tanto, aquilo. e fala-se tanto das intolerâncias, né? Todo mundo agora é alérgico a glúten, alérgico a isso, alérgico a aquilo. Então, como muito do que é bom é o básico. É o básico. Eu falo que é comer a comidinha de casa da vovó. É o básico. Não existe... Quando a gente fala em medicina do estilo de vida, a gente vai falar numa alimentação baseada em vegetais, frutas, legumes e proteína. E aí vai do seu estilo, se proteína vegetal, proteína animal, né? Mas proteína. Isso não quer dizer que não entra açúcar. Entra, vai entrar tudo isso. É que o principal e a maior parte do tempo da composição da sua alimentação tem que ser com esses macronutrientes. Mas, gente, vamos para a pizza também, né? Por que não? É o relacionamento. É o relacionamento. É o ame-se. É o ame-se. Vamos para um sorvetinho num calor. Não vamos para o chocolate. É. E quanto mais a gente restringe, quanto mais a gente fala, isso não pode, não, isso faz mal. Você cria uma relação tão ruim com a comida, e a comida não é para ter uma relação ruim. Ai, eu tô comendo isso, mas eu não devia. Já não deu certo, mesmo que seja uma maçã. Eu acho que a gente vai para um lugar de um hipercontrole, e a gente vê muito isso no consultório, né? Quantos pacientes, eles acordam de manhã, restrição, até 5 horas da tarde. 5 horas da tarde é horário cabalístico. 5 horas da tarde, eles perdem a o hora que controle. você dá a sensação de E a não hora cumprir, não vou ele dar vai ter conta. à noite, um belisco, porque ele se penitenciou o dia inteiro. E talvez uma dieta, não ele se dieta, permitisse. mas um movimento alimentar mais coerente durante o dia, em que não tenha restrição, porque começa uma dietinha no café da manhã, é uma torrada, um copo de café, eles vão contando. E na hora eu penso, cara, ia morrer de fome com isso. 3 castanhas. Aí almoço, um prato de salada, um filezinho de frango. Lanche, 3 E aí eles vão, 5 horas da tarde, eu tô falando isso porque a paciente me contou hoje, 2 pães antes do almoço, porque aí eu chego em casa, doutora, eu tô muito nervosa. Aí eu penso, poxa, não podia ter botado pão no café da manhã, cara? Então é isso, equilíbrio, né? Equilíbrio. E aprender até sobre como é que esses nutrientes fazem efeito no nosso organismo. O pão na manhã teria dado energia para ela pro resto do dia. Agora, o pão à noite é uma energia que ela não precisa. O corpo dela agora está diminuindo o ritmo para dormir. Então, essa energia vai ficar acumulada. Se ela tivesse feito isso lá na manhã, ela já gastou essa energia ao longo do dia. Então, isso não impactou em guardar energia em armazenamento. Então, é você saber quando escolher. E saber, hoje eu vou sair sim. Mas é muito mais sobre ter consciência de como comer e o que escolher. Boas escolhas, né? Boas escolhas. Do que esse terrorismo de pode e não pode. Ah, farinha branca, farinha integral. Claro que o integral é mais saudável, mas eu não vou tirar a farinha branca da minha comida. Eu não vou tirar o açúcar refinado da minha comida. Eu vou fazer boas escolhas. É o extremismo, né? É o extremismo. Tudo muito é meio esquisito, né? O fanatismo por qualquer coisa que seja é estranho. Então, é o que você falou. Vai ter a pizza? Vai ter o chocolate? Vai. E talvez isso de maneira pontual, que não pode ser a sua rotina, né? Pode Acho ser que isso todo dia. que as pessoas, então não vou poder comer. Vai, mas tá programado? Eu Como costumo falar é pro meu isso aí? paciente que a base precisa estar estruturada. Exato. base. Então, precisa estar não estruturada. pode não ter a base. Mas se tem a base, o que não é a sua estrutura, não dá para ter doce todo santo dia. Não precisa ter pizza 3 vezes na semana. Exato. iFood não pode ser o seu cartão de crédito inteiro. Então, se não é a base, o resto pode. Porque a doença, a obesidade, ela não é motivada pelo que é pontual. Não. Ela está motivada pelo que a gente faz com muita Constante. frequência, né? De tudo. Sedentarismo com frequência. Então, estou lesionada, vou ficar 3 semanas sem treinar. Legal, é pontual. Não, faz 5 anos que eu não treino. Não é pontual, né? Não é pontual. Então, eu acho que é isso. A obesidade, ela vem do nosso dia a dia. Nada que for pontual é o grande problema, né? E acredito que, mais uma vez, né, é muito legal, Fernanda, porque aqui a gente recebe convidados de diversas especialidades que já passaram aqui com a gente. E eu vejo que cada profissional que vem tem momentos aqui da nossa conversa que sempre recai do protagonismo do paciente. Porque isso que vocês estão falando é sobre isso, né? É isso. O protagonismo de eu decidir qual é o meu momento. Você falou isso num momento aqui, né, da nossa conversa, e até eu trouxe isso para mim, e eu pensei nos meus pacientes e em mim e nos meus familiares, né? Porque realmente a gente tem naquela lista enorme de tarefas do dia, enorme.
Mas qual que é o momento que eu tenho para mim? E que seja independente, né? Que seja para eu comer melhor, para eu fazer a minha comida, ou eu para ir para academia, ou para eu passear, ou o que seja. E aí, é nesse momento que entra o meu protagonismo, porque quem faz essa decisão somos somente nós. Sim. Vou te dizer uma coisa que eu passei a fazer já faz um tempinho, mas na minha agenda, né? Ainda mais trabalhando dentro de empresa, em que você, mesmo sendo médica na empresa, recebe um monte de e-mail, agendamento de reunião e coloca lá na sua agenda. A primeira coisa que eu faço quando começa o mês é bloquear o horário do almoço. Meu horário do almoço está bloqueado. Ninguém pode marcar nada lá porque vai estar ocupado. A gente não bloqueia o horário do almoço, a gente flexibiliza o horário do almoço. Encaixa aqui, põe no horário do almoço. Faz aqui. E aí você, eu como qualquer coisa aqui. Eventualmente, isso não é um problema. Só que se a gente não bloqueia e se dá conta que eu estou desbloqueando o horário do almoço hoje, amanhã de novo, depois de amanhã de novo, eu não percebo que eu não faço horário de almoço. Eu como todos os dias o que dá, a hora que dá, ou como trabalhando. E aí você come muito mais, porque você não está prestando atenção no que você está comendo. Você sabe que eu tenho feito isso com o meu sono. Então, é o que você falou, né? São pilares. Então, eu tenho penalizado o meu sono para cumprir as outras coisas. Isso. Então, eu acabo... Não, porque aí eu tenho que cozinhar. Vamos cozinhar para fazer a marmita, para começar... Aí, então, eu chego em casa, depois eu tenho para academia. Hoje só deu às 10 da noite, então vamos. Porque não pode deixar de ir. Então, eu fico me penalizando e acabo... É um desequilíbrio do mesmo jeito. É um desequilíbrio do mesmo jeito, porque eu penalizo o meu sono para dar conta das outras... Outro dia eu estava no Instagram, não, porque tem que responder as perguntas, porque eu coloquei a caixinha, é meu dever com o paciente. Estava meia-noite. Aí a paciente me mandou, doutora, vai dormir, você vai me operar às 7 da manhã. A paciente me mandou. E aí doutora, vai se cuidar. Falei, doutora, vamos dar uma dormida. Você vai estar com sono amanhã. Você vai estar cansada. Então, assim, aí eu falei, gente, olha isso. Por isso que o sono é um dos pilares mais difíceis. Exato. A gente se penaliza, e às vezes a gente se penaliza até no não tive tempo para mim, não fiz nada. Cara, faz tempo que eu não faço nada por mim. Então, todo mundo foi dormir, a casa está silêncio, acabou, resolvi tudo. Agora eu vou assistir uma série. Porque faz muito tempo, tá todo mundo comentando uma série que eu nem sei, já foi há muito tempo, eu quero ver que eu tô atrasada. E aí você senta ali e fica. Mas você tinha que estar dormindo naquele horário. Ai, é mas você não... coisa. Você sabe, Fernanda, que essa sua conversa, eu acho que em mim, na Marta e na Ana, só trouxe vontade de saber cada vez mais sobre isso. Vou comprar o livro hoje, né? Não, o livro a gente já vai querer. Hoje eu vou ficar lendo o livro. Vai dar pra dormir. Mas é isso, né? Como ficou um gostinho da gente poder estudar um pouco mais para trazer mais qualidade de vida para a nossa vida e para os nossos pacientes, que a gente não tem que ser só cirurgião, né? A gente tem que trazer um tratamento multifatorial para essa pessoa e poder oferecer as melhores ferramentas para ela. Então, trazer na consulta a qualidade do sono, a alimentação e tudo mais. Então, assim, espero que você venha mais vezes aqui. A gente pode até focar em até assuntos mais pontuais, né? Talvez vir um dia só para falar de gerenciamento, um dia só para falar do sono, e enfim. Porque eu tô encantada, Fê. Amei. Também. E a gente vai fazer questão de deixar a rede social da Fernanda lá no Insta Podbari para todo mundo segui-la e aproveitar as dicas que ela dá no dia a dia. Eu acho que amanhã a gente posta também no feed o livro. Por favor. Quem não conectou com o título, conseguir comprar, porque eu acho que realmente vale a pena. Eu vou dormir melhor agora. Fê, te amo, viu? Obrigada por ter vindo. Eu que estou muito feliz de poder ter compartilhado só esse pedacinho, porque realmente tem muita coisa para falar. Vou ficar feliz se puder voltar mesmo. E quero encerrar dizendo que uma coisa que a medicina do estilo de vida está me ensinando é isso. São muitos pilares, são muitas coisas, porque agora a gente sai dessa conversa pensando, eu tenho muita coisa para arrumar na minha vida. Mas a gente tem que escolher uma de cada vez, né? E você não vai conseguir organizar todas. Escolhe, reflita o que na sua vida hoje você quer pensar em mudar. E vamos focar nela. O resto a gente vai ajustando depois com o tempo. Passo a passo. Amei. Adoramos. Muito obrigada, Fê, meninas. Foi incrível. A gente vai encerrar por aqui mais um episódio do Podbari. Não percam, vem com a gente.